oração de combate espiritual. Eu já adianto, filho, filha, que essa é uma oração poderosa, é uma oração forte, que não é para você fazer só uma vez ou receber só uma vez. O ideal é que por no mínimo 9 dias você venha receber essa oração, fazer comigo essa oração de novo, para que de fato seja uma libertação completa, uma graça completa de Deus sobre a sua vida. E eu já te convido a compartilhar o link dessa oração com as pessoas que precisam, com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam abençoadas. E já te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Existe uma playlist no meu canal com orações, várias orações. Oração por cura interior, por cura das gerações, por libertação, cura e libertação. Oração por um milagre, oração pela cura de enfermidades, oração pela libertação do mal, pela cura da inveja, oração por algo muito difícil, oração contra a ansiedade, oração pela cura e libertação da ansiedade, contra a depressão, contra a insônia, para curar a insônia, né? Então, inscreva-se no meu canal, conheça as playlists. Eu também posto a homilia, a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Tem clipes de músicas lindas, muita coisa boa para abençoar você. E deixa já a sua curtida nesse vídeo, porque só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas. Eu quero fazer essa oração por você, filho, filha. Mas o importante é que você se coloque em oração. É uma oração de autoridade e poder. Então, coloque-se em oração. Não fique olhando no WhatsApp, não fique distraído. Receba essa oração. Pai Celestial, nós nos colocamos em oração e louvor diante de Ti. Nós nos cobrimos, eu cubro cada filho e filha que recebe essa oração agora, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger durante esse tempo de oração. Nós nos submetemos a Jesus, completamente sem reserva, em todos os setores da nossa vida. Nós agora tomamos posição, Senhor, contra toda a operação do mal que possa nos impedir nesse momento de oração e nos distrair. E nos recusamos a qualquer envolvimento com o mal, qualquer sedução e distração nessa oração, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que todo mal saia da nossa presença. E colocamos o sangue de Jesus Cristo entre nós e o maligno. Pai Celestial, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Renovamos agora nossa fidelidade a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Convença-nos da gravidade do pecado, Senhor, e dá-nos a graça de vencê-los. Leva-nos à confissão, sobretudo dos pecados mortais, para que nós não demos autoridade sobre o mal, porque o nosso pecado mortal dá autoridade sobre o mal, para o mal sobre a nossa vida, Senhor. Misericórdia. Que nós nos despertemos para a importância da confissão, do sacramento, que nos liberta. Perdão, Senhor, misericórdia. Somos pecadores. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a vencer todo o mal. Senhor, nós nos sentimos gratos por nos teres amado desde toda a eternidade e por teres enviado o vosso Filho, Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para morrer no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos redimidos. Senhor, nós nos sentimos gratos porque o Senhor Jesus Cristo veio como nosso representante e porque através dele o Senhor nos perdoou completamente, totalmente. Deste-nos a vida eterna através de Jesus e deste-nos a justiça perfeita no Seu Filho. Nós nos sentimos gratos, Senhor, porque nele o Senhor nos fez completos e porque o Senhor o ofereceu a nós para ser nossa salvação e nossa força nos combates diários. Pai Celestial, vem agora e abre os nossos olhos
para que possamos ver como Tu és grande e como Tua providência e misericórdia são completas para esse novo dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós assumimos agora a posição com Cristo nos lugares celestiais, contra todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos. Tudo isso nós colocamos aos pés de Jesus e submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Sentimos-nos gratos porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós na cruz e na sua ressurreição foi nos dada, e porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, nós declaramos que todos os principados e potestades, todos os espíritos malignos são-nos sujeitos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos sentimos gratos pela armadura, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós nos cingimos agora com a verdade, nos revestimos com a couraça da justiça, calçamos as sandálias da paz, colocamos o capacete da salvação, levantamos o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomamos em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a usamos contra todas as forças do mal em nossa vida. Obrigado, Senhor, nós nos revestimos dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Obrigado por essa armadura, Senhor, como está revelado em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20, que o Senhor nos dá. Nós nos sentimos gratos, ó Pai Celestial, porque o Senhor Jesus Cristo desfaz agora todos os principados e potestades e os desmascara com seu triunfo na cruz. Eu reivindico agora a vitória da cruz sobre a minha vida, Jesus. E eu rejeito em minha vida todas as insinuações e tentações do mal. Eu afirmo que a palavra de Deus é verdadeira e faço a escolha de viver hoje na luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, Pai Celestial, de viver em obediência a Ti e em comunhão contigo. Eu abro os meus olhos e peço, mostra-me as áreas da minha vida que ainda não Te agradam. Opera em minha vida, Senhor, para que não haja nela nenhuma base para o mal tomar posição segura contra mim. Sobretudo, Jesus, liberta minha mente pelo poder do Teu nome de todas as fortalezas do mal, as mentalidades ideológicas contrárias à Tua vontade. Mostra-me qualquer área de fraqueza. Mostra-me qualquer área de minha vida na qual devo mortificar-me agora para Te ser agradável, Senhor. De todas as maneiras, no dia de hoje, eu me coloco do Seu lado, Senhor, e sob Teu senhorio, sob o ministério do Espírito Santo na minha vida. Pela fé e na dependência de Ti, eu hoje me liberto do homem velho, você pode dizer da mulher velha, filha, e permaneço dentro de toda a vitória do Cristo crucificado, onde Jesus forneceu a purificação da velha natureza. Nós nos revestimos do homem novo e permanecemos dentro de toda a vitória e de toda a providência que o Senhor conquistou com a sua ressurreição, vivendo acima do mal e do pecado. Nesse dia, nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu egoísmo, vaidade e orgulho, e nos revestimos da nova natureza com seu amor, humildade e dependência de Deus. Nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu medo e nos revestimos da nova natureza com sua força. Hoje nos desvencilhamos da velha natureza com todas as suas enganosas concupiscências e nos revestimos da nova natureza com toda a sua justiça e pureza. Sob todos os aspectos, nós nos colocamos na vitória da ascensão e glorificação do Filho de Deus, onde todos os principados e potestades lhe foram sujeitos. Nós reivindicamos nosso lugar com Cristo vitorioso e com Ele sobre todos os inimigos da nossa alma. Bendito Espírito Santo, eu te peço agora, encha-nos, entra em nossa vida, derruba todos os ídolos,
os apegos, o ídolo do dinheiro, da depravação, da impureza, da vontade própria, do orgulho, e expulsa de nós todos os inimigos. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, pela expressão da Tua vontade para a nossa vida, conforme nos mostras na Tua palavra. Por isso eu reivindico toda a vontade de Deus para mim hoje, para nós hoje. Nós nos sentimos gratos por nos teres abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos sentimos gratos porque nos criastes para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sentimos-nos gratos porque Tu fizeste uma provisão tal que hoje nós podemos viver cheios do Espírito de Deus, com amor, alegria e autocontrole em nossa vida. Nós reconhecemos que essa é a Tua vontade e por isso rejeitamos e resistimos a todas as tentativas do inimigo e dos seus demônios de nos roubarem da vontade de Deus. Recusamo-nos no dia em que os nossos próprios sentimentos se levantarem contra a vontade de Deus. E levantamos a fé contra todas as acusações e insinuações que venham mal colocar em nossa mente. Nós reclamamos a plenitude da vontade de Deus sobre nós hoje. Nós queremos Te obedecer, Senhor, porque na Tua vontade nós estaremos protegidos contra todo o mal. Venha nos liberta, Senhor, de toda desobediência, de toda resistência à Tua vontade. Nós nos rendemos. O Senhor sabe mais. Ainda que não entendamos, queremos Te obedecer. Nos capacita, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos submetemos completamente a Ti, ó Pai Celestial, como sacrifício vivo. Fazemos a escolha de sermos transformados pela renovação da nossa mente e pedimos que Tu nos mostres da Tua vontade e nos capacites a andar em toda a plenitude do Teu querer para a nossa vida hoje. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, porque as armas do nosso conflito não são carnais, mas poderosas para, por meio de Deus, derrubar as fortalezas, para desfazer as imaginações e todas as coisas altivas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Trazemos cativo cada pensamento, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nossa própria vida, no dia de hoje e sempre, nós derrubamos as fortalezas do mal e esmagamos os planos que Ele armou contra nós, em nome de Jesus. Nós derrubamos as fortalezas do mal em nossa mente e submetemos ao nosso pensar toda a nossa mente a Ti, Espírito Santo. Pai Celestial, Tu que não nos concedestes um espírito de medo, mas de poder e amor, e de uma mente sã, nós derrubamos agora, em nome de Jesus, as fortalezas do mal que se levantaram contra as nossas emoções no dia de hoje. E nós entregamos nossas emoções a Ti. Nós esmagamos as fortalezas do mal em nome de Jesus, em nossas mentes, e pedimos que o Senhor nos capacite a Te honrar com o nosso corpo, reconhecendo que somos Teu templo e nos regozijando em Tua bondade e misericórdia. Pai Celestial, nos vivifiques com a Tua luz, com o Teu Espírito. Mostra-nos como muitas vezes a tentação e o mal estão impedindo, tentando, mentindo, dissimulando e distorcendo a verdade em nossa vida. Capacita-nos a sermos agradáveis a Ti, a sermos ousados na oração, a sermos mentalmente audaciosos e a pensar os pensamentos de acordo contigo. Nós nos cobrimos com o Teu sangue, precioso Cristo Jesus, e oramos para que o Senhor, bendito Espírito Santo, coloques toda a obra da crucificação, toda a obra da ressurreição, toda a obra da glorificação, toda a obra do Pentecostes ativa em nossa vida no dia de hoje. Tu és o Deus da esperança, Tu tens provado o Teu poder, ressuscitando Jesus. E hoje eu reivindico de todas as maneiras a Tua vitória, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todas as áreas da minha vida. Rezemos juntos. Eu creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, nossa mente, corpo, alma, coração, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que te convido agora, amado filho, amada filha, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as intenções pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu rezarei com muito gosto. Escreve aqui. E também eu te convido a se inscrever no meu canal e a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist de oração com muitas orações, oração contra a ansiedade, pela libertação da depressão, por um milagre, por algo muito difícil, oração contra a insônia. Vai lá, também tem a playlist das reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Todos os dias eu posto a reflexão sobre o Evangelho, em poucos minutos, mas para te abençoar, todo dia cedo. Já comece ouvindo a palavra de Deus, né? Tem a playlist também do programa Minutos de Sabedoria, muito forte, os clipes que estão lindos. Conheça o meu canal, também compartilhe esse vídeo com seus contatos. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao terceiro dia. Isso mesmo, gente, estamos só no terceiro dia da nossa Bíblia em um ano, hein? Serão 365 dias, 365 vídeos, sempre ao meio-dia aqui no meu canal. Eu desafio você, vem viver esse mergulho na Bíblia. Gente, como eu disse para você, Deus me deu essa inspiração, me incomodou. Deus me incomodou de ver como, infelizmente, muitas vezes os católicos, os cristãos não conhecem a Bíblia e, por não conhecerem, desprezam, consciente ou inconscientemente, um patrimônio fantástico, uma riqueza espiritual capaz de transformar as suas vidas. Aqui não é um método, é um mergulho na Bíblia como um todo. Eu vou trazer os 12 grandes eixos, as 12 grandes histórias que compõem a história da salvação, desde a criação, os patriarcas, os juízes, os reis, aquilo que é o cumprimento messiânico, né? Em Jesus, daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, os profetas, o tempo do Êxodo, o tempo do exílio na Babilônia, a volta do exílio, a reconstrução do Templo de Jerusalém, o sentido, né, das promessas feitas a Davi. Então, gente, vai ser muito importante. Você vai sair desse ano com um conhecimento muito bom e com uma experiência, não só um conhecimento, muito singular. Então, se prepare. Tenha um parceiro, sabe, de estudo, de mergulho na Bíblia em um ano. Eu aconselho isso, combina com o vizinho, com o amigo do grupo, da igreja, com o marido, com o parente. Todo dia, quando ele lê, ouvir, ele já manda um áudio para você, partilhando como é que foi, o que o tocou, e você também manda um áudio perguntando, e aí, leu hoje? Ah, não consegui, então incentiva ele. Não, mas arranja um tempo de ouvir, ouviu hoje, melhor dizendo, né? Não leu. Arranja um tempinho para ouvir, tal, foi muito bom, isso me tocou. É muito bom a gente ter esse parceiro, ou esses grupos, por que não? Você pode, com seu marido, todo dia ouvir junto, ou reunir 3 vezes por semana para ouvirem a meditação da semana, daqueles 3 dias, e os outros dias cada um ouve na sua casa, mas partilham no grupo de WhatsApp. Enfim, vamos construir esses grupos bíblicos para a gente crescer junto. Isso é muito importante. Olha, se você é novo, nova no canal, se inscreve no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, viu? E deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, isso é muito importante. E compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou.
Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão que Adão viveu foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra mesmo que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos, estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida.
toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois encheram-se a terra de violência, vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos, e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu a tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Veja bem, amado filho, amada filha, essa passagem, né, ambos os capítulos, o primeiro fala da genealogia, né, quem gerou quem, isso é muito importante, né, sobretudo para o judeu, para o homem oriental, dar a origem ali, dizer a descendência, né? E você viu que existe ali idades, né? Um com 900 anos, outros com 600. Há uma grande hipótese no estudo bíblico que isso é uma hipérbole, né? É um exagero, uma maneira de dizer que eles foram profundamente abençoados, porque para o homem bíblico existiam 2 coisas que eram um sinal de bênção de Deus. A primeira era ter filhos e a segunda era ter uma vida longa. Era uma maneira, né, deles dizerem que eles estavam sendo abençoados, né, profundamente. Veja bem, outras coisas, né, a gente vê que os descendentes, né, de Sete, ali, né, acabaram se casando com os descendentes de Caim, né, do que fugiu, né, do irmão que fugiu. E muitos deles deixaram de andar com Deus, né, seguiram outros costumes, desobedeciam também a lei de Deus, né? Isso gerou consequências, né? A gente vê a questão do dilúvio, né? Muitas vezes a gente causa uma estranheza, mas é importante, gente, a gente perceber a intuição de fundo aqui. A gente tem que saber que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens e que captura, na sua visão ali de quem escreve, a cultura da época, o pensamento da época, né? Não tem como, a palavra é verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, como Jesus na união hipostática, né? Usando essa analogia que o catecismo mesmo usa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a Bíblia, ela também traduz o imaginário e os valores daquela época presente. Valores não, né? O pensamento daquela época, né? Gente, era um mundo quebrado, era um mundo que se desviou de Deus depois do pecado de Adão, né? Como eu disse, os descendentes de Sete se casaram com os descendentes de Caim e deixaram de seguir a Deus e se multiplicou a maldade. Nós vamos ver aqui as consequências disso, né? A Torre de Babel e tantas outras coisas mais para frente também. Como que a gente tem uma memória curta, como a gente se afasta de Deus e como o ser humano é capaz de fazer o mal, né? Longe de Deus. Então Deus, depois ali da criação, né, algumas gerações depois da criação, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor íntima. Claro, Deus não tem sentimentos humanos, né? É uma figura de linguagem para dizer que Deus percebeu, né, como que a criatura que ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano, havia se afastado com o pecado de Adão e Eva e trazia essa tendência, né, a esquecer quem era Deus, o que Deus tinha feito. Muitas vezes a gente precisa
de ler a Bíblia todo dia, precisa ouvir os profetas do nosso tempo, de ter profetas para nos lembrar que nós somos povo de Deus, que nós temos uma aliança com Ele pelo nosso batismo, que nós juramos que seríamos dele, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque facilmente nós nos afastamos. E esse afastar-se, essa maldade, ela traz uma consequência muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que mesmo vou usar esse termo, né, naquela fúria divina, a honestidade de Noé, né? O andar com Deus de Noé chamou a atenção de Deus, e Deus disse: eu não vou destruir tudo, né? Eu vou conservar esse homem justo. Eu vou conservar e a partir dele eu vou criar uma nova geração. Mas depois, gente, Deus prometeu, a gente vai ler isso, que não iria mais destruir, né? Mas iria sempre dar uma nova chance. É difícil às vezes a gente no século XXI pensar, né? Com muita coisa que a gente vai ler no Antigo Testamento, é difícil a gente pensar como um Deus de amor pôde destruir, como um Deus de amor pôde permitir isso, pôde estar em meio a guerras. Gente, a gente vai perceber isso à medida que a gente for lendo, né? Nós formos lendo o Antigo Testamento, a história do êxodo do povo de Deus. O povo, né, do início, era um povo muito primitivo e muito, eu vou usar essa analogia, né? Muito animalizado, né? Não era educado, eram tribos, né? Era um povo tribal, que matavam um ao outro. Então é como se em algum sentido Deus tivesse que se abaixar no nível do povo para que o povo entendesse, né? E Deus, como pedagogo, deu a lei depois, né, através de Moisés, para educar o povo, né? Para não deixar matar. A lei de Moisés, por exemplo, depois nós vamos ver, ela prescrevia que cuidassem das viúvas, que cuidassem dos órfãos, que não houvesse estupro, que quando alguém fosse doente, a comunidade fosse preservada. Então Deus foi ensinando esse povo a ser gente, ensinando esse povo a ser dele. Foi educando, né? Então a gente vê nesse início um povo deseducado, um povo animalizado, um povo tribal, que apesar de ter a imagem de Deus, não vivia a semelhança, porque às vezes você pode ter a imagem, mas você não vive a semelhança, você não incorpora o caráter de Deus, né? Então Deus lidou com eles de maneira dura. E é importante a gente ter consciência de que Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça, gente. É uma moeda com duas faces. Em Deus há misericórdia, mas em Deus há justiça também. Tem gente que diz: Deus é amor, Ele é misericórdia, então eu posso viver no pecado, vai dar tudo certo. Não. Se eu e você escolhemos viver no pecado mortal, em pecado mortal, por exemplo, se eu e você, filho, filha, escolhemos desobedecer a Deus, isso vai ter uma consequência. Não porque Deus é ruim, é porque nós escolhemos não andar com Ele. E claro, Ele não vai mandar um dilúvio, mas as consequências do pecado vão vir. Sobretudo a maior consequência, que é a perda de Deus, o morrer na desgraça do pecado, me perdoe o termo. Então, saibamos que Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele dá chances, Ele exerce misericórdia. Mas quando Ele vê que você não quer, Ele vai deixar você colher os frutos do que você plantou. Ele vai deixar você no caminho que você escolheu, no caminho da mentira, nas mãos do inimigo, né? Então, é importante entender que Deus funciona assim e buscar a nossa conversão com sinceridade. Entender que nós somos imagens, mas tentar, com todas as forças, viver a semelhança. Semelhança ao Senhor, incorporando o seu caráter, as suas virtudes. Por exemplo, há quanto tempo você não faz uma confissão? Se confesse os seus pecados do passado, volta para Deus, leve Deus a sério, para que as consequências ruins não venham sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você aqui, o que Deus está falando ao seu coração. E não esquece de partilhar com o seu parceiro aqui, né, ao longo desse ano, essa palavra, o que ficou forte para você. Manda mensagem, criem grupos aí no WhatsApp para estudarem juntos, para ouvirem juntos, pelo menos uma vez, 2 por semana, 3 que seja, tá bom? Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Estudou e separou aqui 10 hábitos que você e eu precisamos cultivar para enfrentar e vencer a ansiedade. Repita depois de mim: 10 hábitos que eu preciso cultivar para vencer a ansiedade desequilibrada. Diga para quem está do seu lado: escuta com atenção.
Porque veja bem, isso aqui é fruto de observação. O livro que dá tema para esse acampamento é o livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no ano passado. E o padre estudou muito para fazer esse livro e tem atendido pessoas. Então, isso aqui é fruto de estudo e de observação pastoral prática. Pode ajudar muito você. Primeiro passo importantíssimo, primeiro hábito importantíssimo para você lutar contra a ansiedade, vencer a ansiedade. Já mudando o tema então, entrando no tema do acampamento que nós encerramos com essa missa. Importantíssimo, eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, escrevi isso no livro anterior também, Como Controlar e Vencer a Santidade, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, desculpa, santidade a gente não tem que vencer, a gente tem que conquistar, né? Primeiro passo, primeiro hábito, você precisa cultivar o autoconhecimento. Mas veja bem, não é qualquer autoconhecimento. Eu dizia na homilia ontem, quem está acompanhando pela TV não viu porque não foi transmitida, mas eu dizia que só Deus pode revelar a nós mesmos na oração a raiz mais profunda dos nossos transtornos, que às vezes nem a ciência, nem um terapeuta consegue identificar. Por que você tem essa ansiedade? Às vezes você faz terapia e você não descobre, você não sabe de onde vem. Então o autoconhecimento vem de uma vida de oração, dizia Santa Catarina de Sena, vem de uma vida de oração e de uma observação atenta para as suas raízes. Por exemplo, eu dizia na pregação hoje cedo que a gente tem que diferenciar transtorno de ansiedade de característica de temperamento. Tem pessoas, e eu me incluo nessas, que são agitadas de natureza. Quando eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo observando meu pai, meu sobrinho, minha irmã, olhando o jeito deles, eu falei, como é que eu quero ser calmo? Como é que eu vou ser calmo tendo um pai assim, uma irmã assim, né? Sabe, aqueles italianos, coisa que faz, meu pai se vai viajar no outro dia, 7 da manhã, 4 da manhã está acordado, né? Arrumando as coisas. Então, é uma característica de temperamento, né? Atento com as coisas, agitado, se vai 5 pessoas comer em casa, compra comida para 10, sabe aquela coisa, né? É um pouco do jeito dele. Então, não tem como eu querer ser uma pessoa, né? Assim, que para morrer de repente demora 6 meses. Não vou conseguir ser, não é? Não vou conseguir, por quê? Porque é uma característica de temperamento. Eu tenho essa característica um pouco mais agitada, mas isso não quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade. Só que, conhecendo a minha natureza, conhecendo o meu temperamento, eu acho que o estudo dos temperamentos é muito importante. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso, tem vários conteúdos bons sobre isso, né? Conhecer os temperamentos, como eles se manifestam, né? Os 4 principais temperamentos. Você tem que se conhecer, por quê? Porque muitas vezes você está ficando ansioso e desenvolvendo um transtorno, porque você não entendeu como você funciona, como a sua cabeça funciona. Talvez você tenha um temperamento melancólico, por exemplo, tende a remoer as coisas. E quando acontece uma coisa, você vai remoendo e fica com aquele sentimento de vingança, aquela coisa. É próprio do seu temperamento, mas você tem que reagir. Você tem que transformar aquilo em oração. Talvez você tenha que conversar com alguém. Ou talvez se você é uma pessoa mais colérica, brava, tudo te irrita, e quando as coisas não saem como você quer, você se agita e não dorme. Você tem que se conhecer. Conhecer a sua genética também. Eu falei aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, aquilo que a gente traz no pacote genético, né? Por exemplo, coloquei aquela pesquisa famosa que comprova que muitas pessoas que têm na sua combinação ali genética, cromossômica, aquele famoso cromossomo 15, tem uma predisposição genética para desenvolver transtornos, como o pânico, por exemplo. Geneticamente. Não é que a pessoa tem e vai desenvolver. Ela vai precisar passar por um estresse, por um trauma, enfim, um ritmo de vida, né? Que traga à tona. Mas ela tem uma disposição genética, então ela tem que se conhecer, tem que se observar, tem que rezar para Deus ajudar você a lidar com você mesmo. Porque, gente, a gente é tão pobre que a gente precisa que Deus nos ajude a lidarmos conosco mesmos, a lidarmos com as nossas fraquezas, a nos conhecermos. Por exemplo, eu estava falando de amar a Deus. Se Deus não te capacitar a amar a Deus, você não vai conseguir amar a Deus. Se Deus não capacitar você a ter um amor sincero para com Ele, você não vai conseguir. Então é preciso pedir a Deus, rezar, viver uma vida de oração, para que Ele ilumine o seu entendimento, para que você entenda como você funciona. E para que você se respeite. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento fleumático, que precisa daquela calma, daquele espaço de silêncio, de ficar com ela mesma. Se essa pessoa começar a marcar 3 compromissos toda noite, ela vai ficar com transtorno de ansiedade. A cabeça dela funciona diferente, ela precisa se respeitar. Entender como funciona a sua cabeça. Primeiro passo para vencer a ansiedade. Segundo passo, e sobre isso nós temos falado, segundo hábito, nós temos falado aqui, a gente precisa promover
aquilo que é chamado de desintoxicação dos sentidos, a desintoxicação dos estímulos excessivos. É o que eu falava na pregação hoje: menos tela e mais contemplação. Ficar pelo menos um tempo do dia e nos finais de semana sem mexer no celular, sem estar na rede social, fazer um jejum de dopamina que eu escrevi ali no livro, né? Sem ficar com tanto estímulo, porque os nossos sentidos estão sendo hiperestimulados. É tela, é música, é TikTok, é isso, é aquilo, é série. Aí chega na hora de dormir, a sua cabeça não para, porque está processando todos os frames, as imagens, tudo que você viu ao longo do dia. Então precisa ter desintoxicação dos sentidos. E tem tanta gente que está viciada no celular, que a pessoa não consegue ficar uma hora. Quem vê, pensa que a pessoa vai receber uma mensagem do Biden falando que vai atacar a Rússia, né? Eu não posso deixar meu celular. Mas o que é, meu filho? Você é diplomata? O que você é tão importante? A menina tem 15 anos, não posso, porque eu quero ver. O que você quer ver de tão importante? Sabe como você faz para fazer essa desintoxicação? É muito simples. Você respira fundo, 3 vezes, dá 3 pulinhos, coloca o celular, fecha na gaveta e fica 2 horas sem olhar para ele. Pronto. Os 3 pulinhos, respirar fundo é só acessório, tá? O essencial é colocar na gaveta e fechar. É só firula. Você precisa se desintoxicar, gente. Nós estamos numa sociedade intoxicada. Quem aqui é enfermeiro, ou já viveu, ou médico, ou já viveu uma intoxicação alimentar, sabe o que eu estou falando. Quando o seu estômago, o seu intestino está intoxicado, cheio daquele alimento ruim, ele não processa, ele não funciona, tudo em você vai mal. A nossa cabeça está intoxicada. É muita coisa, é muito estímulo, é muita tela. E veja bem, se Deus quisesse que você usasse tanto o seu celular assim, Ele tinha criado você na loja da Apple e não num jardim. Ele criou você num jardim, filho, para mostrar que você precisa contemplar a natureza, que você precisa ouvir os passarinhos. Esses dias eu estava com um adolescente, não vou falar parente de quem que é, de um amigo meu, andando num lugar, um monte de passarinho cantando. Eu falei, você passou ali? Eu falei, você ouviu os passarinhos? Ele, passarinho? Não, tinha passarinho? Mas assim, ó. Né? Eu falei na sexta-feira dos vídeos das crianças viciadas em celular. 3 crianças chinesas, que elas dormindo ali, tinha 2, 3 anos, a criancinha dormindo fazendo assim, ó. Gente do céu. Só que parece que a gente está dependente, né? Tanta gente me fala, padre, eu preciso do meu celular para cuidar dos meus filhos. Como é que as mães cuidavam dos filhos antes, né, gente, do celular? As crianças morriam tudo de fome, né? Como é que as pessoas viviam antes de criar o celular? Os mais jovens que estão aqui, os adolescentes, talvez não podem acreditar. Mas o tio padre vem de uma época que não tinha celular, sabe? Não existia, sério, estou falando. Os mais novos é difícil acreditar, né? E as pessoas viviam, gente. As pessoas sobreviviam. Dá para acreditar que sobrevivia sem celular? Eu sei que é difícil, né? Mas sobreviviam. Então, desintoxicar, menos tela, mais contemplação, contemplar Deus, contemplar o Santíssimo, contemplar a natureza. Faz tão bem deixar o celular em casa e sair um pouquinho para respirar o ar puro, para ouvir o passarinho cantar, para fazer uma caminhada sem celular. Agora a pessoa, para fazer exercício físico, baixa 15 aplicativos. O melhor aplicativo que funciona é o movimento. Vai correr, vai puxar peso, vai fazer uma coisa que você gosta, mas deixa o celular um pouquinho, não é? Terceiro hábito, e eu não vou adentrar tanto esse agora, porque eu fiz a palestra das 11 horas totalmente sobre isso, que é a oração, né? Na palestra das 11h15, eu trouxe toda a teologia da oração, a partir de Santo Tomás de Aquino, os tipos de oração, a súplica, a adoração, né? A dulia, a hiperdulia, a contemplação, a meditação. Mas você precisa rezar. Sobretudo o rosário, você precisa rezar. O rosário é uma arma poderosíssima contra a ansiedade, eu dizia cedo e repito. Você oxigena o seu cérebro, você foca, e é bom que o faça meditando ali os mistérios de cada terço, né? De cada dezena, melhor dizendo. Então não vou adentrar tanto. Quarto hábito para vencer a ansiedade. E aqui eu estou vendo, todo mundo faz. Estou olhando aqui. Exercício físico. Tem gente aqui que só está malhando o pânceps. Só esse que cresce, né? O resto está tudo diminuindo, o pânceps. Mas você sabia que o sedentarismo, isso é provado cientificamente. Eu estava vendo uma pesquisa sexta-tarde, que o sedentarismo, ele é ansiogênico por si só. Ele é gerador de ansiedade. E o quanto bem, se as pessoas fizessem, por exemplo, 4 vezes por semana uma caminhada de meia hora, sem celular,
por exemplo, num lugar, num parque, se possível, onde tem a natureza, isso, olha, você não tem noção quanto que isso ajudaria a reduzir a ansiedade. Sabe? É muito importante, pode parecer, como eu dizia cedo, balela, mas são essas pequenas coisas, gente, que vão mudando para o mal ou para o bem a nossa mente e o funcionamento emocional, psicológico e espiritual da nossa vida, sabe? Então, atividade física, uma academia, faça alguma coisa. Tem gente que é assim, que é 8 ou 80, né? Nunca malhou, já vai para a academia, quer levantar 100 quilos. Né? Aí fala, ai padre, eu não sei, comecei a treinar, me machuquei. Né? Também, começa fazendo uma coisa que você consiga. Melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Tem gente que é só o perfeito, eu quero ir lá e correr 5 horas por semana. Não, meu filho, faz uma caminhadinha, vai, começa com humildade, mas faz alguma coisa, né? Quinto hábito para você vencer a ansiedade. E esse eu falei um pouco na pregação cedo e vou repetir. Que é aquilo que a ciência chama, presta atenção que isso é importante, chama de desenvolver no cérebro a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Neuroplasticity, eles falam muito disso, né, nos Estados Unidos, os grandes pesquisadores. A plasticidade neural nada mais é do que você ensinar o seu cérebro a funcionar de maneira diferente. Por exemplo, quem está na ansiedade tem o costume, né, a pessoa ansiosa tem o costume de ter uma mente muito negativa. Pensamentos muito catastróficos, vai dar errado, ai meu Deus do céu, eu vou sair na rua, vou escorregar numa casca de banana, vai vir um trem, vai passar na minha cabeça, aquelas coisas, claro, eu estou exagerando, né? Mas tem pessoas que têm, a ansiedade nos leva a essa predisposição negativa, a gente vai ficar sempre com aquela coisa, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. O que é a neuroplasticidade? É você transformar os seus pensamentos, ou seja, é você começar, como eu dizia na pregação da manhã, louvar mais a Deus, olhar mais para o que Deus está fazendo, rezar mais a oração de louvor e tirar esse pensamento negativo, substituir por pensamentos de louvor, por palavras de louvor, por palavras positivas. Me perdoe, mas tem gente que só fala coisa negativa. Não vai dar certo, eu sou muito feio, não presta, não vai dar certo, não vai acontecer. Isso aí vai gerando, sabe, um pensamento que gera um sentimento e que gera uma atitude. Então é preciso mudar, ser pessoas mais de louvor, pessoas que louvam mais, pessoas que são menos negativas, que se prendem menos no negativo, sabe? Treine o seu cérebro para através da neuroplasticidade. O que quer dizer neuroplasticidade? Quer dizer que o nosso cérebro está sempre aprendendo coisas novas, incorporando novos aprendizados, incorporando novos jeitos de ver. E às vezes quando você está muito tempo na ansiedade, você viciou o seu cérebro a ser negativo e a ser acelerado. É preciso desviciar, treinar diferente. Pela contemplação, pela oração, pelo rosário, pelo louvor, pela palavra de Deus diária, como eu falei ainda há pouco, né, que nos leva a amar Deus sobre todas as coisas. Sexto hábito, esse aqui também todo mundo aqui faz, eu já senti, só de olhar aqui, sobretudo esse lado aqui assim, ó, percebi. Evite, aliás, a palavra é a seguinte, mude a sua alimentação. Provado cientificamente, coisas que são extremamente ansiogênicas, alimento com muito açúcar, alimento fast food, carboidrato de rápida absorção, né? A famosa farinha branca, isso tudo gera ansiedade. O álcool, tem gente que quer combater a ansiedade bebendo, é a pior coisa que você faz. Pior coisa, por quê? Porque o álcool aumenta a glicose no seu sangue e aumenta o pico de ansiedade depois. Ele vai aliviar na hora, mas depois você vai perder o sono, vai ter um sono ruim e a ansiedade vai aumentar depois. Cachaceiro. Escapou, gente, foi mal. Tem coisa que a gente pensa e não tem que falar, né? Mas falei, escapou. Cachaceiro sem vergonha, para de beber. Eu preciso relaxar. Quer relaxar? Vai correr. Se prepara para meia maratona, você vai ver. Além de perder esses pneus que está sobrando aí, a ansiedade vai embora, né? Ou vai rezar, melhor ainda. Eu preciso. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, depois não sabe por que essa cabeça não para. Fica enxapando o coco aí, né? Sei não. Vamos lá. Sétima hábito para você vencer a ansiedade. E esse é muito importante. Provado cientificamente. Tudo que o padre está trazendo aqui, eu li de coisas de fato que são consistentes. São pesquisas científicas que comprovam isso aqui. Para você vencer a ansiedade, você precisa superar o perfeccionismo excessivo. Olha só, tem uma pesquisadora chamada Sarah Egan, da Universidade de Curtin em Perth, na Austrália. E ela é especializada em perfeccionismo, distúrbios alimentares e ansiedades. Olha o que ela disse.
A tendência perfeccionista tem sido associada a inúmeras condições clínicas: depressão, automutilação, transtorno de ansiedade social, agorafobia, toque, compulsão alimentar, anorexia, estresse pós-traumático, síndrome da fadiga crônica, insônia, colecionismo, dispepsia, dores na cabeça e todos os transtornos associados à ansiedade e até mesmo tendência suicida. A mulher estuda isso por anos, é PhD. Esse perfeccionismo, a pessoa que quer controlar tudo, e tudo tem que ser na minha cartilha, sabe? No fundo, isso é um pouco de orgulho também, de entender que eu não sou Deus. Tinha um professor de latim, que você poderia fazer a prova perfeita. Ele chegava em você e falava assim, você tirou 98, porque 10 só para Deus. Deus o tenha, falecido já. E é verdade, 10 só para Deus, você não vai ser perfeito em tudo, não é? E esse fardo de cobrar de você mesmo uma perfeição, eu tenho que cozinhar perfeito, meu cabelo tem que estar perfeito, a minha vida tem que estar perfeita, o meu salário tem que ser o melhor. Isso é um fardo que gera ansiedade, porque o seu cérebro está sempre no estado de alerta, eu tenho. Calma, você não precisa de tanta coisa assim. Você pode relaxar. E olha só, essa mesma pesquisadora dizia que o perfeccionismo acaba se tornando uma maneira autodestrutiva de viver. Ele é baseado numa ironia, porque cometer e admitir erros é essencial do desenvolvimento, da aprendizagem. Então quem não aceita os próprios erros não cresce. Porque como você cresce? Errando, tentando de novo, caindo, levantando, né? Então esse é o 7º hábito que a gente tem que vencer, o perfeccionismo, que a gente tem que vencer para de fato vencer a ansiedade. 8º hábito, organize-se. É provado cientificamente que a pessoa que não se programa, que é desorganizada, ela tem a tendência a desenvolver, muito mais tendência, proporção assimétrica para desenvolver transtorno de ansiedade. É aquela pessoa, já dei esse exemplo aqui esse tempo atrás e repito, tem médico às 8, sabe que demora 20 minutos para chegar no médico, sai de casa às 7h50, colocando a cueca na cabeça, meia na orelha, aí chega no sinal fechado, dá um murro no volante. Filho, sinal fecha, por que você não sai antes? Existe vermelho, amarelo e verde, né? Sempre existiu e vai existir, né? Então, organização, se programar, não é se programar negativamente, querendo controlar tudo, porque isso pode gerar até mais ansiedade, mas se programar minimamente, sem ser inflexível, claro, né? Porque imprevistos acontecem, mas se programar, ter organização, ter rotina. Nosso cérebro precisa de rotina, sobretudo quem está lutando contra a depressão e a ansiedade, precisa tentar ter rotina, como o Daniel ensinou ontem, pregação do Daniel tão boa, do psicólogo Daniel, que é consagrado da Canção Nova, dormir mais cedo, na hora certa, o que todo mundo aqui faz, né? Todo mundo, claro. Sim ou não? Se eu ouvi assim, se não, né? 9º hábito que você precisa ter para vencer a ansiedade. Diante do fluxo de informação que a gente recebe, que no mundo de hoje a gente recebe muita informação, sim ou não? Presta atenção, diante do fluxo de informação, seja filtro, não esponja. Repita comigo, seja filtro, não esponja. Porque tem gente que é assim, está ouvindo lá a notícia, explodiram a bomba lá no Himalaia. A pessoa vai absorvendo, vai ficando com medo. E vai absorvendo, e vai vendo só desgraça, né? Qual é o seu programa preferido? Cidade Alerta. Meu Deus do céu. Né? Por isso que você está calmo, né? Transtornos de ansiedade, né? Esses dias eu vi um rapaz de Angola, perguntaram para ele estava num podcast, né? Um africano que mora no Brasil, qual era a imagem que você tinha do Brasil? Tiro para todo lado, porque lá em Angola, ele fala com sotaque português, lá em Angola nós estávamos a assistir apenas Cidade Alerta. Né? Entendi, né? Ele falou que chegou no Brasil e viu que não é assim, graças a Deus, né? Mas seja filtro o que você vê. Não fique vendo só notícia ruim. Não seja esponja que absorve, a esponja absorve tudo. Que vem e entra. Seja filtro. Eu vi na internet. É que nem um padre amigo meu falando que viu uma mudança na internet, que o Papa tinha falado. Falei, onde você viu isso? Eu vi num site lá, o nome do site acho que era banana de pijama, uma coisa assim, né? Falei, legal, né? Se fosse o site do Vaticano, né, padre? Tinha nada a ver com o que ele estava falando, né? Por quê? Porque não é filtro, é esponja, absorve tudo.
Seja filtro, não esponja, diante das informações, diante dos estímulos, diante dos programas de televisão. Não é todo programa que você tem que ver, não é toda série que você tem que ver. E 10ª atitude para você vencer a ansiedade, essa é interessante. Entenda bem o que eu vou falar. A 10ª atitude é a seguinte: não esteja disponível o tempo todo. É claro que o sentido da nossa vida é servir, mas a gente tem que ter limite. Porque você pode ver até nas histórias, nos arcos narrativos dos super-heróis, por exemplo. Os super-heróis entram em tanta confusão por estar disponível o tempo todo, né? Se eu te dar uma notícia, você não é super-herói. Ou Mulher Maravilha. Você que está achando que é o Batman aí, viu? Sai dessa. Você não é super-herói. E claro, existem exceções. A mãe de uma criança pequena, né? Tadinha, 24 horas por dia e mais até. Mas você tem que aprender a não estar disponível o tempo todo, porque você não é Deus. 10 só para Deus, você é 98, olha lá. Então você não é indispensável. Quanta gente, a pessoa se mata, não dorme direito para cozinhar para os filhos, para fazer isso. Aí vai, a mulher morre de infarto, o marido arranja outro, nem lembra dela. É isso que você quer para sua vida? Se cuida, mulher. Se cuida, rapaz. Você não é insubstituível, você não é super-herói, você tem que se cuidar. Não esteja disponível demais, sempre, 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 sempre. Respeite os seus limites. Eu dizia na sexta e repito, às vezes a gente acha que falar fulano é limitado é um xingamento, mas não é um xingamento, porque Deus nos criou com limites. E toda vez que você desrespeita os seus limites, você paga caro. Respeite os limites do seu descanso, do seu sono. Claro, não seja um preguiçoso, mas respeite os seus limites. E as pessoas valorizam muito mais a gente quando a gente não está disponível o tempo todo, sabia? Porque a pessoa que é disponível o tempo todo vira arroz de festa, né? Ninguém valoriza. Ah, não, isso aí. Pega lá. Você já percebeu? A pessoa que está muito disponível, se tem uma notícia ruim, já começa dando para aquela pessoa que é mais disponível, que é mais legal, né? Às vezes tem que ser um pouco chato, viu, para sobreviver, né? Tem uns que já conseguiram, né? Já entraram na fila da chatice umas 10 vezes, não precisa. Mas você que não está tão chato ainda, às vezes você tem que ser, né? Claro que ninguém, nesse caso aqui na igreja, eu estou dizendo de outros lugares, né? Que não tem ninguém assim. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de legal que essa pessoa tem. Pessoa animada, pessoa de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, gente? Você que está assistindo agora pela TV, ou que ligou a TV no meio da homilia, esse é o acampamento da libertação da mente ansiosa. Por isso que o tema que o padre está falando é esse, né? Para só te contextualizar, nós estamos encerrando. Gente, muita informação, graças a Deus, nesses 3 dias de acampamento, mas assuma o seu processo, caminhe lado a lado com Deus, ame a Deus de todo o seu coração, e Ele vai te tirar desse fosso, desse labirinto. E tenha consciência, você não está sozinho. E você não vai resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. Calma, é um passo de cada vez. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque mais oração, que você vai ver que Ele mesmo vai te conduzir nesse processo. Amém? Eu quero convidar você. Quero convidar você a levantar os seus braços agora. E diga depois do Padre: eu quero te amar, Senhor. De todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu entendimento. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Purifica o meu amor humano. Purifica o meu amor humano. Me liberta dos apegos. Me liberta dos apegos. As pessoas, as coisas. Purifica minha mente. Purifica minha mente. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Para que eu te ame de verdade. Para que eu te ame de verdade. Para que eu dê o meu melhor para ti. Para que eu dê o meu melhor para ti. O melhor do meu tempo. O melhor do meu tempo. O melhor dos meus recursos. O melhor dos meus recursos. O melhor do meu amor. O melhor do meu amor. Jesus, eu te suplico. Jesus, eu te suplico. Derrama sobre mim agora. Derrama sobre mim agora. O poder do Teu Espírito Santo. O poder do Teu Espírito Santo. Libertando a minha mente. Libertando a minha mente. Libertando as minhas emoções. Libertando as minhas emoções. Libertando os meus sentimentos. Libertando os meus sentimentos. De toda ansiedade desordenada. De toda ansiedade desordenada. De todo transtorno. De todo transtorno. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Na minha mente. Na minha mente, no meu coração, na minha alma, vem Espírito Santo,
Vem, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Vem ordenar o meu amor. Vem ordenar o meu amor. Vem ordenar os meus pensamentos. Vem ordenar os meus sentimentos. Vem ordenar os meus sentimentos. Vem desacelerar a minha mente. Vem desacelerar a minha mente. Vem, Espírito Santo, me coloca na sintonia de Deus, da oração, da contemplação, da vontade de Deus para mim. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Consagro a Ti a minha vida. Consagra a Ti a minha vida. E peço, cura-me profundamente. Peço, cura-me profundamente. Liberta-me do que está na raiz. Liberta-me do que está na raiz. Da minha ansiedade. Da minha ansiedade. Da depressão. Da depressão. Toca os membros da minha casa. Toca os membros da minha casa. Que estão sofrendo com ansiedade. Que estão sofrendo com ansiedade. Com os transtornos. Com os transtornos. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos, Espírito Santo. De toda tendência de morte. De toda tendência de morte. Nos batiza agora. Nos batiza agora. Nos dê a graça de ter nesse momento. Nos dê a graça de ter neste momento. O encontro com Jesus, nosso Senhor. O encontro com Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. E com seus braços. Espírito e com Santo. seus braços. Espírito e com Santo. seus braços. Espírito e... Santo. chung một nhà điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nằm ngoan nghe anh vỗ về, vợ tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây. Trôi tay đang chắp tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi. Anh chờ em